Sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmão Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e desta vez nós estamos aqui com uma participação toda especial, do presbítero Antônio Vitor. Seja bem-vindo, irmão Antônio Vitor, muito obrigado por sua participação, viu? Vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? Nós estamos dando continuidade ao nosso podcast da classe de pré-adolescentes, com a lição Recebendo o Batismo com o Espírito Santo, que é a lição número 7, a revista número 7, e estamos com a lição número 7, As Línguas Estranhas como Evidência do Batismo. O texto base se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículos 45 e 46. A Bíblia diz aos que creram será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Nós estamos aqui com mais essa incumbência, de trazer essa lição toda especial para os irmãos, para os professores que nos assistem. Desde já eu quero cumprimentar todos os professores e alunos, que nós somos acompanhados por alunos também. Você sabe disso, né, Felipe? Nós somos acompanhados por alunos também, então todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Então, assim, a nossa lição, eu achei bem interessante essa lição, que a gente já pode começar ela pelo título, As Línguas Estranhas como Evidência do Batismo. Vamos começar aprendendo do título, O que são evidências? Evidências, é a qualidade, é o caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, é uma prova, é uma arguição, uma confirmação daquilo que está sendo proposto. E essa lição ela tem esse caráter, de trazer para nós uma forma de nós provar, para o pré-adolescente, ele provar se o batismo com o Espírito Santo é real ou não. Através de quê? Através das evidências das línguas estranhas. A lição de hoje tem o objetivo de compreender a evidência das línguas no dia de Pentecostes, destacar como as línguas se manifestam enquanto dom espiritual e apontar que as línguas tratam-se de uma expressão verbal inspirada e que não pode ser imitada. Então, essas brincadeiras que tem por aí, as pessoas imitando línguas estranhas, isso é mentira. A língua manifestada no batismo, ela não pode ser ensaiada, ela não pode ser, de forma alguma, interpretada por alguém, senão por alguém dotado também do dom espiritual, de discernir as línguas. O batismo no Espírito Santo ele não pode ser ensaiado, as línguas faladas no batismo não podem ser ensaiadas. E aí, com essa explicação sobre a evidência, nós já podemos entrar no primeiro tópico da lição, mas antes desse momento, seria o momento ideal para se fazer uma pequena dinâmica com os alunos. Eu pensei em uma dinâmica em que nós pudéssemos trazer um mistério, um momento de mistério para a sala de aula, um momento de descontração. Nessa ocasião, o professor vai pedir que 2 ou 3 alunos saiam da sala, dependendo também do seu porte de alunos. Se só tem 2 ou 3 alunos, algumas vezes, a quantidade que for possível sai da sala, e o professor, na sala de aula, com alguns copos, numa bandeja, tomar cuidado, tem uma bandeja para não sujar a mesa, ele vai colocar um líquido, pode ser vermelho, amarelo, verde, líquido que ele quiser, em um copo que fique transbordante. E alguns alunos da sala serão escolhidos para serem transportadores desses copos. Ele vai sair pela sala e vai sujar a sala. Então, quando cada um estiver no seu lugar, você chama de novo os alunos para dentro da sala e o professor vai questionar, o que foi que aconteceu? Será que seria possível descobrir quem foi que sujou a sala? Os alunos vão estar cada um com um copo na mão. É uma forma, é a marca do batismo no Espírito Santo,
é a língua estranha, assim como as marcas pelo chão deixadas pelos alunos, o rastro ali provando que cada um deles sujou marcou aquela sala com as gotas do líquido. Então, é uma forma só de dinamizar a aula para que os alunos entendam o que são evidências, né? Entenda o que é uma evidência. E aí, a língua, né, aí o professor já pode dar início à sua aula, falando, né, desse momento, dessa ocasião, que tinha sido precedido pela profecia de Joel, foi marcado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, esse grande barulho, essa experiência dos discípulos, né, como está escrito aqui na revista, a experiência dos discípulos no dia de Pentecostes foi marcada por um barulho, porém não se tratava de qualquer barulho. Lucas relata em Atos dos Apóstolos que de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. É interessante o professor frisar essa questão desse vento, porque não era necessariamente um vento, né? Era um barulho como de um vento. Preciso explicar essa situação. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados, está lá no registro do texto da base bíblica. Né? No mesmo instante, chamas de fogo em forma de línguas pousaram sobre os discípulos, eram as evidências audíveis e visíveis da presença do Espírito Santo. Foi possível, naquele momento, né, perceber, tanto de forma física, tanto na forma espiritual quanto a física, perceber que havia a presença do Espírito Santo naquele lugar. As evidências das línguas, né? No dia de Pentecostes havia em Jerusalém pessoas originárias de várias nações. Então, cada um falava com o seu idioma. Quando o Espírito veio sobre os discípulos, eles começaram a falar em outras línguas. Naquela ocasião, essas línguas foram reconhecidas pelos povos. Então, foi um dia especial, pois as pessoas de nacionalidades diversas entenderam em sua própria língua tudo o que os discípulos diziam. Né? Então, a forma do Espírito Santo atuar ali no meio daquele povo. As línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo, né? Que o batismo, ele não é o batismo do Espírito Santo não é só aquele momento da língua e acabou, né? Ele é um processo que pode ser desenvolvido, o primeiro sinal é falar em língua estranha, mas outros dons podem vir a partir daí, inclusive de interpretar as línguas. A lição, ela traz aqui uma proposta didática interessante, que fazer essa relação, né? Ela traz, no finalzinho da lição, ela traz aqui uma proposta pedagógica de relacionar esses dons, os dons de profecia, os dons de revelação, inspirados pelo Espírito Santo, os dons de línguas, de interpretação, os dons que são inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, bem aqui no finalzinho da lição, nessa partezinha azul aqui. Então, seria interessante nesse momento que os professores eles fizessem essa avaliação, né, com os seus alunos, para que eles soubessem discernir a diferença entre um sinal e outro, entre um dom e outro, entre uma situação e outra, né, para que eles possam aprender mais, estar mais abertos ao batismo com o Espírito Santo. Seria interessante, inclusive, que os professores, irmão Felipe, irmão Antônio, sentassem com seus alunos, conversassem a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito da sua própria experiência, né? Como se o professor já for batizado, né? Se a experiência dele com o Espírito Santo, os dons, né, que se desenvolveram a partir daí, se ele tem algum dom de interpretação, se ele tem dom de profecia, se ele tem o dom de interpretação de línguas. É interessante que o professor ele fale da sua experiência, porque o que eu vejo muito, eu não sei se essa é uma experiência apenas aqui, né, da minha congregação,
mas eu vejo muito que os pré-adolescentes, irmão Felipe, eles têm um certo medo, né? Um receio dessa relação com o Espírito Santo. Nós já estamos na 7ª lição, né? E falamos aqui de coisas muito grandiosas para os nossos dias. Falamos aqui dessa promessa, deste poder que veio do alto, falamos do poder do Espírito Santo na vida de Pedro e de João, os dons manifestados na vida deles através desse momento, desta ocasião, da sua vivência, né, de oração e tudo, o Espírito Santo na vida de Paulo. Falamos aqui a última lição que nós gravamos, né, sobre o mover do Espírito na casa de Cornélio, que não é só não era uma promessa apenas para os judeus, mas para todo aquele que crê, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se relaciona, que ora, que busca, ele tem, né, a promessa de receber esse batismo no Espírito Santo, e não é para alguns, é para todos que creem, é para as crianças, é para os pré-adolescentes. E é interessante que o professor ele tenha esse momento de conversar com o seu aluno, abrir para as dúvidas, abrir para que ele se manifeste, diga o que é que ele teme, né? E aqui tem umas situações muito engraçadas. Tem algumas meninas que, quando vê assim, um pregador mais, como é que eu posso dizer, aquele assim, mais pentecostal, né? Elas ficam se escondendo, se escondem atrás dos bancos, que é para ninguém, como se Jesus não estivesse vendo, né? Se escondem assim atrás dos bancos, que é para ninguém falar, nem revelar nada da vida delas. É muito interessante isso. Para você entender o nível de medo, né? Que as crianças, os adolescentes têm hoje, até por conta de muita exposição, né? De alguns pregadores, de alguns erros que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Umas coisas que são gravadas e são postadas em redes sociais, e os alunos eles têm acesso, né? Os pré-adolescentes têm acesso a essas coisas, então eles têm medo. E o batismo do Espírito Santo não é aquilo ali, né? Não é algumas situações constrangedoras que nós vemos hoje nas redes sociais, né? Então, assim, vocês estão muito caladinhos, eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Ninguém me Verdade. Ninguém me interrompeu. Se não interrompeu, eu saio falando. Viu? Verdade, Maelide. É muito interessante porque, assim, no espaço pedagógico, né, o próprio autor, ele diz que algo que eu concordo plenamente, né, que é natural. Sim. Na nossa classe, no próprio espaço pedagógico, né, o autor da lição ele diz que é natural que os alunos que frequentam, né, a classe, né, de pré-adolescente, eles ainda não têm experimentado, né? Hoje em dia é algo natural. E o professor ele tem essa missão, de poder transmitir ao aluno esse ensinamento sobre o batismo no Espírito Santo. É bem verdade que talvez o pré-adolescente ele tenha ali já a experiência de ter tido uma conversão no Senhor, passado pelo processo da regeneração, e é importante ele saber o que é o batismo no Espírito Santo. E ele entender que a experiência do batismo no Espírito Santo é posterior à conversão, né? Então, assim, ele é convertido, ele é salvo no Senhor, e ele precisa ser motivado, ele precisa ser orientado, ensinado a buscar esse batismo no Espírito Santo, que é uma experiência realmente extraordinária, né? É literalmente um revestimento de poder, é um revestimento de poder que o Senhor nos dá para buscarmos mais ao Senhor, para desenvolvermos mais na obra do Senhor, até de buscar dons espirituais e se desenvolver no reino de Deus. Há quem diga, inclusive, né? Nós temos muitos mestres que digam que é mais fácil um pré-adolescente, um adolescente, um crente no Senhor, ele buscar e receber outros dons quando ele é batizado no Espírito, porque uma vez que eu sou revestido no Espírito Santo com poder e eu tenho essa evidência inicial, inclusive eu queria destacar isso aqui, né, na parte C do tópico primeiro, né, o autor também fala que o falar em línguas é o sinal inicial
do físico batismo no Espírito Santo. Então, assim, existem outros sinais, mas a evidência inicial, a prova, como a irmã Helene falou, que é a evidência, a prova do batismo é o falar em línguas. Então, é importante nós dizermos ao adolescente que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, é algo que ele precisa buscar posterior à conversão, é um revestimento de poder, ele vai receber poder do alto, poder do céu, e que o falar em línguas é a principal, é a evidência inicial desse falar em línguas. Então eu preciso buscar, porque eu vou ser mais revestido, eu vou receber poder, eu vou falar em línguas, isso vai edificar a minha fé, eu vou conseguir me comunicar de uma forma sobrenatural, né? Inclusive, nós costumamos dizer que línguas estranhas é literalmente uma língua estranha porque é uma comunicação espiritual. É algo que foge do natural, é algo sobrenatural. Então, nosso aluno, professor, o pré-adolescente, ele precisa ter, né, essa busca. E aí, para encerrar minha colaboração, vou ouvir também o Vitor. Eu me lembro que eu busquei muito batismo com o Espírito Santo porque eu era ensinado assim pelos meus professores, pelos pastores, pelos meus líderes, e eu buscava no Senhor, e realmente é uma experiência magnífica. Então, o professor passar essa experiência para o aluno, ou o aluno, se tiver algum aluno que seja batizado, transmitir para a classe, será realmente algo maravilhoso, para que eles possam ouvir essa experiência, ver quão bom essa experiência e o quanto essa experiência vai revesti-los e vai fortalecê-los ainda mais no Senhor. E é importante porque o pré-adolescente está naquela fase do entendimento. Então, não é que ele não é salvo se ele não tem o batismo, mas é que o batismo é posterior à salvação e é um revestimento de poder, um fortalecimento do Senhor para ele continuar desenvolvendo-se na casa e no reino de Deus. Só uma colocação antes do irmão Antônio falar. Eu estava num determinado local, semana passada, eu já estudando sobre as evidências do batismo com o Espírito Santo, né? E a gente já estudando a lição, e aí eu fui num determinado ambiente, quando eu cheguei lá, alguém falou sobre falar em línguas, e uma pessoa que estava lá disse assim, eu falo em línguas estranhas. Aí o Espírito Santo disse assim, mentira. E eu tentei sair e o Espírito ficou ali me forçando a ficar naquele ambiente e eu fiquei esperando. E ele disse, espere que eu vou te mostrar algo. E aí ela ficou falando, conversou. Daqui a pouco a mulher chamou um palavrão do tamanho do mundo. Aí o Senhor disse assim, tá vendo? Mentira. É interessante porque as línguas como um sinal inicial do batismo no Espírito Santo, né? De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. O batismo no Espírito Santo, ele é também como uma alavanca para a nossa mudança de postura espiritual, a nossa mudança de postura como crente, como uma pessoa que carrega, né, esse poder, porque é um poder de Deus, né? Poder de Deus na nossa vida para transformação, para manifestação de coisas novas. Então, como é que uma pessoa que diz, batizada no Espírito Santo, né, que fala em línguas estranhas e de repente um palavrão tão feio na boca. E aí eu saí até meio constrangida porque tão feia foi a palavra, mas eu fiquei mas o Espírito Santo, que não mente, não se engana, né? E não, ele não diz duas coisas ao mesmo tempo, diz uma coisa a você e outra a mim, ele se confirma, né? Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falando comigo, dizendo que ela estava mentindo. Ele disse, espere, aí em seguida, né, veio a palavra lá. Então, assim, é uma forma, o batismo do Espírito Santo, ele é sim um mover, é um poder que age dentro de nós e que transforma a nossa vida e nos motiva a buscar, como o irmão Felipe disse, outros dons, né? outras possibilidades, outras oportunidades, outras profundidades. Amém? Eu estava ouvindo a exposição dos irmãos aqui, e já deixando minha palavra de saudação a todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Eu acredito que esse primeiro tópico, o professor,
e eu preciso começar com essa frase. O professor, ele é a chama que vai acender a vela do conhecimento na cabeça do aluno. Só que, dependendo da sua classe, ele vai utilizar uma dinâmica pedagógica diferente. A gente está numa classe de pré-adolescentes. Então, é aquela fase da curiosidade para suprir uma curiosidade com uma resposta firme, coerente e finalística. Então, Amém. olhando para esse primeiro tópico aqui, o professor, ele poderia... Isso aqui é a gente está num podcast para assessorar, né? Um EBD em síntese, é para trazer algo a mais ao professor. Então, o professor, ele poderia abrir, fazer um campo de 3 cercos que vão culminar num único assunto, que é evidenciar o batismo. Então, qual é a primeira linha, qual é o primeiro fio que o professor podia puxar para despertar a atenção daqueles adolescentes ou pré-adolescentes que vão estar na classe? Por que aquele lugar estava cheio de gente? E por que, então, aquela data? Então, a gente vai analisar a Páscoa, a questão da Páscoa, que a Páscoa reunia muitas pessoas em Jerusalém. Por isso que falam-se que existiam muitos povos. A gente vê em Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9, que vai ter partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, judeus, capadócios, enfim, muitas pessoas ali para participar daquele evento, daquela data importante, né? Podemos assim dizer, para a vida do judeu. Então, esse é um ponto para ele explica o motivo pelo qual tinha tanta gente em Jerusalém nessa data. A segunda coisa que o professor precisa destacar é qual foi o objetivo deste evento na vida da igreja. Eu costumo falar com os meus jovens da congregação, a gente trabalha com a liderança setorial e eu tenho a oportunidade de falar com alguns jovens. Eu costumo dizer, vocês sabem por que muita gente não recebe o batismo do Espírito Santo hoje em dia? É porque está pedindo para coisa errada. Não está entendendo a finalidade do batismo do Espírito Santo. Porque alguém acha bonito a irmã Eleide falando línguas estranhas, aí diz, eu quero falar línguas estranhas porque é bonito, a irmã Eleide fala. Eu quero falar línguas estranhas porque é bonito o pregador falar na pregação. Eu quero falar línguas estranhas porque é bonito o cantor falar nas suas ministrações de louvores. Mas qual é o objetivo do falar em línguas? A gente volta para Lucas. Lucas fala o seguinte, Lucas de Atos, capítulo 1, versículo 8, repete esse texto. Fiquem em Jerusalém para ser revestidos de poder, e depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão testemunhas. Então, Felipe falou uma coisa aí que é interessante, e o professor precisa destacar isso, que qual é o objetivo do batismo no Espírito Santo? Lucas fala, Atos capítulo 1, versículo 8 fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tá, revestidos para quê? Para ser minha testemunha. Então, o batismo ele é um ato, como o Felipe falou, posterior à salvação, porque a pessoa recebe o Espírito Santo na salvação. A gente vê os discípulos recebendo o Espírito Santo antes do batismo. Está lá em João, capítulo 20, versículo 22, quando o texto diz, e Jesus assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. E aqui era um revestimento. Então, esse revestimento do mesmo Espírito é meio que uma capacidade que o crente recebe para trabalhar com ousadia e poder, trabalhar com dinamismo, com, como eu posso dizer, com mais... tem que ser a palavra certa, dinamismo mesmo, para destacar essa situação. E o terceiro ponto é falar sobre a evidência. Por que foi necessário evidenciar? Por que é necessário evidenciar? Pensa comigo. Os discípulos ouviram Jesus subir aos céus. Jesus subiu aos céus 40 dias após aquela parte lá da Páscoa. 40 dias após a Páscoa. Eu tinha falado que a festa que os discípulos reuniram foi Páscoa. Não foi Páscoa, foi Pentecostes, só para deixar anotado aqui. Jesus subiu 40 dias após a Páscoa. O Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Então, os discípulos passaram 10 dias em oração. Como é que eles iam saber que era o momento certo se não tivesse uma evidência externa? Como saber que foram revestidos se não tivesse uma evidência externa?
E outra coisa importante, dizer que essa evidência externa não tem nada a ver com êxtase. É tanto que Atos capítulo 2, versículo 13, quem viu falando nas outras línguas falar, não, isso aí está todo mundo cheio de mosto, está todo mundo bêbado. Mosto é aquela parte que embriaga do vinho, né? Está todo mundo bêbado. Aí, quando Pedro vai discursar no versículo 15, ele fala, eles não estão embriagados. Isso aqui é o sinal que o profeta Joel falou, ó, lá atrás está sendo se cumprido. Então, esse evidenciar destaca o momento que a pessoa recebe um revestimento de poder. Outra coisa também que está atrapalhando muitas vezes isso, está causando confusão, a que nós encontramos na internet, que os adolescentes têm muito acesso. São os pseudos profetas que utilizam as línguas estranhas para se destacar, para receber alguma coisa, algum destaque maior. O que acontecia na igreja de Corinto recebeu um destaque maior, e isso atrapalha o conhecimento dos adolescentes. Então, o professor, eu acredito que nesse primeiro tópico, ele tem que deixar o adolescente ciente do objetivo, o porquê é evidência e como ele tem que buscar, entendendo o objetivo certo. Essa é a minha participação nesse momento, irmã Eleide, eu devolvo para a senhora. Amém? Então, depois dessa explicação, né, a gente pode, já entrando, né, falando nessa evidência, né, que está registrado, né, nós já entramos no segundo tópico da lição, que fala sobre a evidência das línguas na igreja de Corinto, já que o irmão falou na igreja de Corinto, né, quais são essas evidências, e o irmão Felipe está com a palavra. Amém, Meleide, é benção. O tópico 2 aqui da lição fala, tem aqui dizendo, a evidência das línguas na igreja de Corinto. Corinto é uma igreja muito especial. Ela é uma igreja que Paulo fundou em sua segunda viagem missionária, e ela é uma igreja especial principalmente para esse assunto, porque ela é tida, inclusive, nas cartas paulinas, nas epístolas, como uma igreja muito espiritual. Uma igreja muito espiritual. É uma igreja que era cheia de dons, inclusive nós vamos extrair justamente dos ensinamentos de Paulo às igrejas de Corinto, né, o trato sobre a questão dos dons espirituais. E aí, Paulo apresenta na igreja de Corinto falar em línguas como um dom, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito espiritual e estava usando de uma forma errada, e não estava sabendo administrar aquilo que tinha recebido do Senhor. E esse falar em línguas como um dom, chegou uma hora que, por ser essa igreja muito espiritual, era uma igreja que uma grande parte da igreja no culto tinha o dom de falar em línguas estranhas, e o interessante é que todo mundo começava a falar ao mesmo tempo, e ao invés de causar uma edificação, causava uma confusão. Então, Paulo ele vai orientar os irmãos, admoestar os irmãos nesse aspecto, porque Paulo vai tratar justamente, nos apresentar aqui na parte A, o dom do falar em línguas. Posterior a isso, ele vai falar da ordem no culto, e depois ele vai falar sobre grandes no entendimento. Eu acho interessante, caros professores, porque é uma ordem de coisas. Nós primeiro buscamos, depois nós recebemos, e depois nós aprendemos a como usar e desenvolver aquilo que nós recebemos. Então, primeiro Paulo vai falar acerca. Depois, Paulo, os irmãos que já receberam, os irmãos vão aprender de Paulo a como organizar tudo aquilo. E tem um ponto da lição aqui que eu destaquei, que diz assim, ó, tendo em vista que a finalidade do dom de línguas é a edificação espiritual, a pessoa que fala deve ter em mente que, se não houver intérprete, deve permanecer calada. E aí Paulo introduz aqui também o dom da interpretação das línguas. Então, olha só que é algo interessante para passar para o aluno. E apesar de ser um pré-adolescente, mas já vai ter um entendimento muito coeso sobre o assunto. É que
eu vi tanto a Irmelete quanto o Vitor falando sobre a questão das redes sociais, né? E hoje em dia os vídeos, as coisas na internet têm realmente assustado. Só que isso é importante trazer para a sala de aula, principalmente, para mostrar para o aluno, para mostrar para o pré-adolescente que não é uma desordem, não é algo que ele pode fazer como ele quiser, que ele pode falar como ele quiser, não. Porque o Espírito Santo revestido em nós, a evidência do falar em línguas, provando que eu fui revestido do Espírito Santo e eu fui batizado no Espírito Santo, isso precisa, uma vez que eu tenho o dom de falar em línguas, isso precisa ser orientado para que eu possa usar da maneira correta. Então, olha que glória há nisso. É de nós mostrarmos para o nosso aluno que há uma ordem de Deus na forma em como usar e que eu preciso ter em mente, eu que recebi, eu preciso ter em mente, e se não houver intérprete, eu devo permanecer calado. Então, qual é a importância disso, irmão Felipe? Porque tem duas aqui. Quando eu falo em línguas, irmãos, quando eu, irmão Felipe, estou no culto, ou estou em casa, ou estou em qualquer outro canto, e isso é interessante porque tem muita gente, acho que depende do culto ou do templo para poder falar línguas, e não é isso. Eu mesmo fui batizado, não foi nem dentro do templo, porque não está restrito ao templo, mas literalmente a sua experiência com o Espírito Santo. E isso é interessante por quê? Porque quando eu falo em língua, ou seja, no templo, em casa, fazendo as compras, na rua, e eu estou conectado com o céu, estou cheio de Deus, estou falando em línguas estranhas, está me edificando. É uma comunicação espiritual minha com Deus. Quando eu estou no culto, por exemplo, eu começo a falar em línguas, o irmão Vitor fala, a irmã Elide fala, aquilo pode causar uma confusão ao ponto de não haver uma edificação. Então, Paulo apresenta aqui o dom de interpretar línguas. E isso é interessante e importante, só que tem que ter muita cautela em como o professor vai passar isso para o aluno. Para que o aluno não fique dizendo, mas espera aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, em que hora, como se deve fazer isso. Quer dizer que falar em línguas e dom de línguas estranhas, qual é a diferença disso? E aí eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, que inclusive está aqui na lição, e eu também destaquei aqui, que fala o seguinte: as línguas estranhas são um dom dado pelo poder do Espírito Santo que revela verdades secretas para a edificação da alma. Então, olha só, quando eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, essas verdades secretas, uma vez que eu falo e alguém não é batizado no Espírito Santo, vai causar confusão. O que é que o Senhor faz? Ele levanta um intérprete para interpretar aquelas línguas para que, principalmente, eu que estou falando naquele momento, naquele mistério, e alguém que não é batizado, entenda o que o Senhor está querendo comunicar para edificar a igreja. Irmãos, isso é poderoso, porque nós estamos aqui incentivando uma geração a buscar o espiritual. Professor, e aí já vai uma observação que eu faço, ore ao Senhor, busque a Deus, principalmente na sua semana de aula, porque você é um instrumento de Deus para incentivar os seus alunos, motivar os alunos a buscar o espiritual. Nós estamos vendo uma geração que está desapegada às coisas espirituais e estão acostumada com tudo, para eles é sistema, então eles estão muito acostumados com a sistematização das coisas. Só que nós precisamos motivar os nossos alunos a buscar ser batizados no Espírito Santo, a desenvolver o dom de falar línguas estranhas e buscar também a interpretação dos dons espirituais. E a glória em tudo isso que eu falei para você é que você precisa buscar ao Senhor, precisa fazer boas ponderações e boas colocações para não causar confusão na mente do pré-adolescente, mas, acima de tudo, incentivá-los a poder buscar o espiritual, porque é o desejo de Deus que nós nos desenvolvemos no reino de Deus. E aqui eu abro um parêntese que não está na lição, mas é algo extra lição, e eu estou abrindo um parêntese para trazer. Nós estamos vivendo, mediante uma geração, meu querido amigo Antônio Vitor, eu queria ouvir também o Vitor e a irmã Eleide, para depois concluir o tópico 2, uma geração que está um pouco até desprezando o espiritual, as coisas espirituais. Eu não estou falando do culto, eu não estou falando da liturgia, eu não estou falando do ministério, mas literalmente as coisas espirituais, os dons espirituais, eles estão muito escassos, porque está sendo deixado de lado, não está sendo tão ensinado. Alguns não acreditam nos dons espirituais nem para os nossos dias, e Deus está nos dando a oportunidade de, assim como era na igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha a ter ordem. Então, para a igreja que não tem, o Senhor nos incentiva a buscar,
E para a igreja que tem, o Senhor nos incentiva a ter ordem como usar para que tudo seja para a glória do nome dele. Mas eu acredito que o problema aí se chama equilíbrio. Isso aqui é o que só tentando associar palavras à sua resposta lá, de como passar essa questão da ordem do culto. Eu acredito que a expressão certa seria equilíbrio. Porque nós temos a hipervalorização do falar em línguas, que não é o correto, e a hiperdesvalorização do falar em línguas, que também não é correto. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Qual é a questão aqui? Então, imaginemos nós estamos aqui ouvindo uma pregação abençoada, e ao final da pregação, eu lembro isso muito bem, isso está gravado na minha mente, com o pastor Bruno Campos, pastor Bruno, quando estava pregando no Liderar, Nordeste, ele, ao final da sua... Bruno Rodrigues. Ao final da sua pregação, quando ele terminou de falar sobre Neemias, toda a igreja estava falando línguas estranhas. Aquilo ali é uma ação natural de edificação. O que é edificação? Crescimento da fé pessoal e da vida espiritual do cristão que fala. Então, quando a gente analisa por essa égide, esse ponto de vista, não é nada de errado acontecer isso. O que não pode é a banalização disso. Por exemplo, tem pessoas que chegam nas outras e colocam a mão no ombro das outras e começam a falar línguas estranhas para ela. Esta é uma ação, como eu posso dizer, de pessoas ainda que não têm a maturidade de como usar corretamente esse dom. Porque ela está falando línguas estranhas, está se edificando e a outra pessoa está ficando sem entendimento. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Nós temos um não crente que entra à igreja. Esse não crente senta na igreja. Aí estamos pregando aqui. Aí o presbítero Vitor está pregando. Aí ele começa a pregação dele, daqui a pouco está falando línguas estranhas. Aquele indouto que está lá, ele vai entender que ele está distante de Deus, porque a línguas estranhas é para os fiéis, para os salvos, como a gente falou no primeiro tópico. Mas a mensagem da salvação para entrar no coração dele não vai ter o impacto que ela tem para ter, porque ela não está tendo entendimento. É isso que Paulo está cobrando aos coríntios e é isso que precisamos cobrar e ensinar aos nossos pré-adolescentes. Uma coisa é você chegar na igreja no momento de vigília, ali está todo mundo e as pessoas falam línguas estranhas porque estão sendo edificadas pelo Espírito Santo. Outra coisa é perder o equilíbrio e começar a ter uma banalização de línguas estranhas para querer impressionar alguém que não edifica ninguém. Esse é o problema que a gente precisa destacar, só para tentar acrescentar suas palavras, irmão Felipe, em nome de Jesus. Só para acrescentar, né, eu quero só trazer o texto, que a referência disso que nós estamos falando é em 1 Coríntios 14, né, quando o apóstolo Paulo ele nos orienta a igreja, né, a falar em línguas estranhas, sim, né, mas porque quando você fala, você está se edificando, você está se auto-edificando, né? Mas o melhor é buscar os dons de profecia, porque é aquele que profetiza edifica-se não apenas a si, mas edifica também ao outro, né? E ele ainda diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação, né? Para que todos, os crentes e os não crentes, como o irmão Antônio colocou, os crentes e os não crentes sejam edificados. Aí eu quis trazer a referência só para facilitar para o professor. Amém. E é interessante, até para concluir aqui, né, que o apóstolo Paulo ele não vai ensinar aos crentes de Corinto que era errado eles falar em línguas. Não é isso que Paulo está querendo dizer. E aí eu queria até concluir, até para reforçar e corroborar com a fala do Antônio Vitor, que não é errado você falar em línguas, e você, professor, precisa transmitir isso para o aluno. O errado justamente é essa banalização, como o próprio Vitor falou, ou quando é algo que não parte do espírito, é algo que parte do homem. E era essa segunda parte que eu queria poder finalizar o tópico 2. É que o que a gente vê hoje em dia é muito uma ação humanista mesmo.
É quando o homem produz a língua, é como o homem produz a fala, é quando o homem produz o momento e não o espírito. Falar em línguas é um batismo no espírito. E quando eu falo em línguas, eu me comunico com o espírito de uma forma espiritual, eu estou me edificando. Mas automaticamente, quando eu produzo essas falas, literalmente de mim, pela emoção, pela carne, que isso acontece, e nós precisamos ser muito objetivos quanto a isso, isso não agrada a Deus, não é a vontade de Deus. E o outro ponto de vista, isso é um primeiro ponto de vista. E um outro ponto de vista é quando as línguas estranhas de todo no culto atrapalha a liturgia ao ponto de não glorificar a Deus. Então, o que é isso quer dizer? Por exemplo, Antônio Vitor falou lá do liderar, realmente foi algo maravilhoso, que foi uma ação do Espírito Santo produzida pela pregação da palavra, causou um quebrantamento e logo causou um efeito de línguas estranhas na igreja. Mas, se eu falo em línguas, se quem está do meu lado começa a falar línguas para falar mais alto que eu, para impressionar quem está à direita, e há uma ação humanista nisso, isso não agrada a Deus, isso não é produzido pelo Espírito, e logo não vai edificar nem a mim, nem vai edificar também a igreja, até porque, às vezes, justamente quando eu falo isso, Deus não vai levantar quem interprete, porque não é uma ação do Espírito, é uma ação humanista. Pelo contrário, Deus vai levantar o profeta para repreender, né, quem está causando aquela ação humanista ali na hora do culto. E quando eu olho para Paulo, e aí eu queria trazer esse segundo ponto para finalizar o tópico 2, quando eu olho para Paulo e olho para o livro de Atos, nós vemos no livro de Atos muitos exemplos, e aí você, professor, pode estudar inteiramente o livro de Atos. O livro de Atos tem base bíblica tranquila para você poder fundamentar o batismo com o Espírito Santo, a evidência do falar em línguas para a sua classe de aula. Não só, a gente falou sobre Cornélio na lição, no podcast passado, irmã Eleide, e Cornélio foi alguém que experimentou o batismo no Espírito Santo, é um gentil, para mostrar que não está restrito só aos judeus, mas que Deus transmitiu o seu Espírito, comunicou o seu Espírito, desceu, o Espírito de Deus desceu aos homens como um todo. Então é uma promessa, como já foi dito pela Hermelita, que está aberta a todos, é legalidade para quem quiser, não é privilégio para alguns. E no livro de Atos está recheado de exemplos disso, de homens que foram revestidos pelo Espírito Santo, revestidos de poder, e logo falar em línguas, com o propósito de buscar mais ao Senhor, serem testemunhas do Senhor, pregarem o evangelho com ousadia, desenvolverem outros dons espirituais, porque há um propósito. Então, eu queria encerrar as minhas falas aqui no tópico 2, mais uma vez, trazendo... No tópico 2 está restrito um pouco à igreja de Corinto, então restrita à igreja de Corinto, falando sobre o dom de falar em línguas estranhas, o dom de interpretação, a ordem do culto, e entender que não é errado que nós falemos em línguas, mas nós devemos entender que o falar em línguas deve ser, assim como é uma ação do Espírito me batizar, também é uma ação do Espírito provocando em mim o falar em línguas, né? Não é o que digo, eu vou falar em línguas agora. Não, eu quero falar em línguas agora e eu vou falar em línguas agora. Sem que haja uma ação do Espírito em mim. Se é uma ação produzida pelo homem, isso não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. Pelo contrário, isso causa escândalo e confusão. Então, o Senhor quer que nós desenvolvemos o dom da maneira correta. Irmão, Deus é tão perfeito e a ordem de Deus em tudo. Deus, ele dá a quem ele quer e Deus nos ensina a como usar quando ele nos dá. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Então, pré-adolescente que está nos ouvindo, você, professor, que vai transmitir essa aula ao seu pré-adolescente, incentive-os a buscar ao Senhor de todo o coração o batismo no Espírito Santo e então ajude-os no desenvolvimento disso, fazendo entender que a evidência do falar em línguas é a inicial, é a primeira, e a partir daí Deus vai ajudá-los a desenvolver outros mistérios que há nesse revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, a partir do falar em línguas. Essa é uma lição muito edificante. Acho que a palavra é edificante para a vida até do próprio professor. Quando a gente vai analisar a pirâmide de Glasser, né? Aquele que transmite, ele tem 90% de absorção de conhecimento. Então, para o professor é edificante. Então, para o aluno também vai ser muito edificante.
E a mim coube a missão de falar sobre a questão da expressão verbal inspirada do aspecto do falar em línguas. E esse tópico ele inicia com uma frase muito boa, que logo antes de começar as suas letras, né, os seus subtópicos, podemos assim dizer, ele fala: falar em línguas estranhas são sinais visíveis que acompanham os cristãos que recebem o batismo no Espírito Santo. Partindo desse princípio, a gente precisa entender 3 campos. Letra A: não podem ser aprendidas. Uma coisa é eu chegar num cursinho de inglês e passar 2, 3 anos e sair de lá falando fluentemente. Só que qual faculdade tem cujo diretor e professor é o Espírito Santo, se não for o joelho? Eu não conheci nenhum curso aí afora que tenha e que ensine a falar línguas estranhas, apesar de que pessoas vendem isso na internet, mas isso não existe. Então, a gente está falando de algo espiritual. As coisas espirituais são aprendidas de maneira espiritual. Por quê? Aí vem um versículo que o escritor destacou aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, fala a Deus. Então, se é uma língua que vem de Deus para falar a Deus, não tem como ser aprendida se não for algo totalmente espiritual que venha dele. Então, esse é um destaque que a gente precisa passar para o adolescente. Qual é a missão do cristão? Não é aprender a falar em línguas estranhas, mas sim buscar o revestimento de poder que vai ser evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Esse é um destaque que o professor precisa trazer ao adolescente. Não é falar em línguas estranhas porque é bonito. Então, vamos lá todo mundo querer falar em línguas estranhas. Não, é falar em línguas estranhas para ser revestido, ser capacitado pelo Espírito Santo, ter a dinâmica do Espírito Santo, do namis, o poder do alto, para poder transmitir e fazer a obra de Deus. Então, essas línguas não podem ser aprendidas do mesmo modo que elas necessitam ser interpretadas. Porque, assim, quando a gente abre um vídeo, a gente está falando para adolescente, então esse é até um modo de você ilustrar. Quando você abre um vídeo no YouTube, você tem uma opção lá que você coloca CC, Closed Caption, que é quando você aperta lá e você consegue escolher o idioma que a fala vai apresentar para você. Às vezes aparece com erro de grafia, alguma coisa do tipo, que é uma máquina traduzindo para você. Outra coisa, você pode pegar isso e jogar no Google Translator ou no Google Tradutor, uma frase em inglês para você ter interpretação. Mas na questão espiritual do batismo no Espírito Santo, esta interpretação, ela vem de Deus. Por isso que necessita de interpretação. Porque, pensa comigo, se é algo que me edifica, eu preciso fazer com entendimento. Eu preciso ter alguém que venha e interprete aquela língua para mim, para que eu também possa ser edificado com aquilo que está edificando o meu irmão. Esse é o ponto. Uma coisa é eu estar aqui, reservado, falando línguas estranhas ali por um momento, porque veio aquela manifestação espiritual e eu me caso. Outra coisa é eu me direcionar ao Felipe ou à irmã Leide e começar a falar línguas estranhas. Esse troca de informações precisa de um intermediário que interprete. Para que a irmã Eleida e o irmão Felipe sejam edificados. E é isso que Paulo confronta aqui no versículo 20, quando ele fala: olha, irmãos, não sejam meninos. Porque ele fala de maturidade, ele fala de um trabalho que venha trazer uma grande maturidade. Por quê? Vamos ao versículo 26 do capítulo 14. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, ou seja, um canta. O outro tem doutrina, um ensina. Um traz a profecia, outro revela. Outro tem as línguas estranhas. Mas também outro tem interpretação. Por que isso tudo? Porque faça-se tudo para edificação. E aqui, vou abrir um parêntese aqui. Gente, professor, destaca isso para o teu aluno, adolescente que escuta. Quando a gente fala edificação, a gente precisa parar de ser egoísta. Não é só edificação sozinho, porque a gente faz parte de um corpo. Então, quando está dentro da igreja, não é edificação só minha, mas é edificação da igreja. Precisa ser destacado isso.
E é isso que Paulo quer aqui em Coríntios, a gente tem que trazer para o nosso entendimento e para a nossa sala de aula. E para finalizar aqui, na letra C, e eu vi a participação do irmão Felipe e da irmã Eleide, é que, veja, a gente já falou que as línguas são sinais para os descrentes. Por que são sinais para descrentes? Para destacar o quão distantes eles estão de Deus. Porque a gente falou, quem dá a língua? Deus. Então, se o descrente não fala aquela língua, é porque ele está distante de Deus. Então, para que ele tenha essa linha, esse contato de falar de maneira espiritual até Deus, ele precisa se aproximar de Deus. Então, isto é um sinal para os descrentes. É uma forma de mostrar a ele que ele está distante, mas não é um sinal para você chegar e falar em línguas estranhas a ele. A gente já vê tantas coisas aí, irmãos, da questão da interpretação e do entendimento, que pessoas que vão expulsar demônios falando línguas estranhas. Pessoas que vão falar com outro, pessoas que vão evangelizar só falando línguas estranhas. Não, gente, entendimento, noção. É tanto que eu finalizo com esse versículo, até na hora da oração, a gente precisa ter entendimento. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E o que é que eu faço? Versículo 15. Ora com o espírito, mas também ora com entendimento. A dimensão das línguas estranhas não é tirar a pessoa da terra e deixar a pessoa em êxtase. Porque o que deixa a pessoa em êxtase é álcool e droga, que não é nada que tenha a ver com a questão espiritual. A língua estranha, tudo que é espiritual, ele vem para edificar e fortalecer o cristão. Mas eu queria ouvir a participação dos nossos irmãos aí, nesse terceiro tópico também. Glória a Deus, Vitor. Perfeito, é uma ação racional, né? Eu preciso entender que literalmente algo racional. O mundo espiritual, ele é racional. O meu culto é racional, a minha adoração é racional, o meu louvor é racional. Eu sou consciente daquilo que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Pelo menos eu preciso entender isso. E aí isso é maravilhoso, como eu tenho falado desde o início da lição, que o professor ele tem uma missão maravilhosa de poder motivar o aluno a buscar isto e também orientar o aluno a como ele deve proceder quando ele recebe isto. E isso é muito interessante, porque nós vemos um exemplo muito claro sobre tudo isso da igreja de Corinto. Sobre a questão que, para concluir, Vitor estava falando sobre as línguas estranhas aos descrentes, né? O próprio o dia de Pentecostes ele é muito claro quanto a isso, né? Quando eles foram revestidos de poder, eles foram cheios do Espírito Santo para falar em línguas estranhas, não houve salvação. A salvação foi posterior através da pregação. Houve maravilhas, como você falou, maravilhas. Os descrentes ficaram maravilhados, porque há quem não estava compreendendo aquilo, como os judeus que estavam querendo escandalizar o evangelho na pessoa dos discípulos, ficavam criticando, zombando. Mas quem estava ouvindo atentamente, sem o coração de zombador, sem o aspecto zombador, estava maravilhado, estava atônito, vendo que era uma ação de Deus realmente na vida dos discípulos. Então, quem está vendo de fora pode até ver, não entender, mas ver que é uma ação de Deus, mas não vai trazer edificação. Por isso que não há uma salvação, porque a salvação, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, é algo consciente. Então, é mais algo realmente direcionado para a igreja, até porque é uma experiência posterior à conversão. Eu me converto, experimento o novo nascimento, então eu recebo o batismo, porque só é possível receber o batismo quando eu sou uma nova criatura. Um homem que não é salvo, jamais, é impossível ele poder ter essa experiência, porque se ele não for um homem nascido uma nova criatura, não tem como ele receber esse revestimento. Esse revestimento é para quem é salvo, é uma promessa para quem é salvo. E aí, para encerrar a minha colaboração nessa lição, nessa aula maravilhosa, nesse tópico 3, sobre a questão da interpretação de línguas, se está escasso o dom de falar em línguas estranhas, está escasso também o dom da interpretação, e nós precisamos incentivar novamente, digo isso, os nossos alunos a buscarem isso, é maravilhoso. Eu tenho experiência, vocês já têm tido experiência de vir no culto, Deus se manifestar de uma forma poderosa, levantar alguém para falar em línguas estranhas, e um outro irmão com dom de interpretação de língua, e transmitir uma mensagem que edificou a toda a igreja, e é algo realmente lindo, é algo poderoso, e eu posso atestar
que é algo realmente que fortalece a nossa fé, para que nós saiamos dali mais crentes. Então, isso é algo maravilhoso. Você, professor, tem um desafio muito grande, mas será com certeza um instrumento de Deus para a vida dos nossos alunos, dos nossos pré-adolescentes, a entender o batismo com o Espírito Santo. Foi batizado, a primeira evidência inicial, falar em línguas. E quando eu desenvolvo isso, tenho o dom de falar em línguas estranhas, busque o dom da interpretação, aprenda como usar isso, a ordem no culto, sou edificado, sou fortalecido, começa a buscar outros dons, a buscar a Deus, é algo maravilhoso. E eu quero desejar para você, professor, uma aula abençoada desde já. E como é bom estar aqui com vocês. E como o Vitor falou, sendo edificado, mesmo através desse podcast, né, a gente falando e sendo edificado, se maravilhando com tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui hoje. Amém, é verdade, porque quem está participando está sendo também edificado e sendo fortalecido e absorvendo esse conhecimento, né? Estava aqui ouvindo vocês falando e me maravilhando aqui e me lembrando, até me recordando de algumas situações que a gente vive na igreja, né? Assim como o Felipe, eu também sou testemunha, né, de momentos como esse. Inclusive, Felipe, eu presenciei o testemunho de uma irmã que ela não tinha o dom de interpretação reconhecido, né, nem por ela mesma, mas ela disse que um dia chegou na igreja muito necessitada, muito carente de uma palavra, e ficou ao lado de uma irmã, e essa irmã começou a falar em mistério. E ela repetia a mesma palavra o tempo todo. E enquanto ela estava ali, ela disse que começou a chorar, porque enquanto aquela mulher estava falando em mistério, né, a palavra aqui do livro de Atos, né, que diz que todo mundo entendia o que estava acontecendo, e cada um tinha o seu próprio idioma, mas quando começaram a falar, todos entendiam o que estava acontecendo ali. Ela disse que começou a entender o que a mulher estava falando em mistério. Que enquanto a mulher falava, né, Deus falava com ela. Nem a mulher sabia o que estava dizendo, mas ela estava entendendo o que Deus estava falando, e depois dali se cumpriu aquilo que Deus falou naquele momento. E isso às vezes a gente não entende, né, o que está acontecendo, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Esse revestimento, como o irmão disse, é para síntese geral, né? Esse revestimento que nós precisamos buscar, como o irmão Antônio disse, não pode ser egoísta, precisa ser para edificação de toda a igreja, né? Nós precisamos orar a Deus quando nós estamos nos preparando para ir para o culto. Não é só um momento de embelezamento, mas é um momento também de, na preparação do culto, orarmos, buscarmos a Deus, louvarmos a Deus antes de sair de casa, para que quando cheguemos no culto, cheguemos lá transbordantes de Deus, transbordantes do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida, nos edificando com mais dons, né? E nos usando para outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas também, né? Esse revestimento ele tem um objetivo, né? Vocês vão ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, para que possa pregar a palavra do Senhor com ousadia. Então, assim, precisamos buscar esse revestimento, precisamos buscar esses dons espirituais, esse desenvolvimento espiritual, para que o Senhor nos use como bênção nessa terra, para os crentes, para os descrentes. Porque a lição, né, ela conclui dizendo o seguinte: as línguas sobrenaturais vêm do céu. Deus está pronto a distribuir os dons espirituais a todos os que pedirem, inclusive o dom de línguas. Não podemos deixar de falar em línguas, pois trata-se do meio que Deus determinou para edificar-nos espiritualmente e nos revelar a sua vontade de um modo especial, né? Porque é uma forma do Senhor, ele trabalhar na nossa vida, ele nos orientar, ele manifestar o seu poder através de nós, e que nós sejamos edificados e que os outros também sejam edificados, porque apesar de haver, irmão Antônio, irmão Felipe, uma certa banalização por causa das redes sociais, né? A gente vê todo tipo de abordagem maligna, tentando, de certa forma, trazer
jogar um balde, né, de água fria, né, no movimento espiritual, no movimento pentecostal da igreja, colocando aquilo como se fosse uma mentira, ou que pode ser ensaiada, ou que pode... Mas quando nós estamos na igreja, quando chega o descrente na igreja com uma necessidade, e alguém se levanta e fala em mistério, e edifica a igreja, e é intérprete, ou então alguém se levanta para interpretar ou para falar uma profecia, aquele que não é crente, ele é edificado, porque Deus também fala com ele, né? Então, nós precisamos estar abertos a esse, e assim, como professora da classe de pré-adolescentes, eu me sinto extremamente desafiada, né, nesse momento, porque é um momento em que nós precisamos buscar mais ao Senhor, orar mais, pedir mais direcionamento, mais capacitação, porque é um momento desafiador, em que nós precisamos fazer os nossos pré-adolescentes amarem os dons espirituais, amarem a igreja, amarem a palavra de Deus, amarem fazer a sua obra, porque nesse tempo em que o comodismo tomou conta da igreja, tomou conta do comportamento da maioria, né? Ou de alguns, os pré-adolescentes eles estão se desenvolvendo em um ambiente totalmente como se fosse incapacitado, né? Eles estão se desenvolvendo em um ambiente em que as pessoas não produzem, as pessoas não estão em atividade constante, apenas alguns poucos, mas a maioria bem esfriado, né? Mas nós precisamos chegar na classe de pré-adolescentes assim, pegando fogo, né? Como está escrito lá em Atos, né, dos Apóstolos, como assim, como línguas como de fogo sendo repartidas para que eles possam ser edificados, né, através das nossas vidas. É um grande desafio, mas o Senhor é o dono da obra e Ele está conosco, né? Eu creio em nome de Jesus, eu creio que será uma bênção. Amém. Tem uma frase aqui que eu queria só finalizar essa participação no tópico 3 com ela, dizendo o seguinte: falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. Quem falou isso aqui foi Donald C. Stamps, um dos seus comentários da língua de estudo pentecostal. Então, a irmã Eleide falou que a gente precisa chegar pegando fogo na classe, né? Então, é como aquela frase que eu disse: o professor, ele é a chama que vai acender a vela, o pavio do conhecimento na mente do aluno. E se você chega com dinamismo para ensinar isso na classe do seu pré-adolescente, tenha certeza que ele vai sair dali querendo falar aquilo para outra pessoa. Porque o que falta-nos, às vezes, é tentar passar de maneira mais clara para que a pessoa seja edificada. A missão do professor é edificar. A missão do pregador é edificar. A missão do cantor é edificar. A missão de quem ora é ser edificado. Então, tudo trata-se de edificação, é uma edificação conjunta. E a gente falando aqui de evidência de língua, o adolescente precisa sair dessa aula tendo a certeza que ele precisa buscar um revestimento de poder que seja evidenciado pelas línguas estranhas que ele fala. Nós temos exemplos até de falar em outras línguas, né? Eu conheço um testemunho de uma jovem que ela estava orando, pedindo a Deus batismo com o Espírito Santo. Deus batizou ela, ela ficou falando línguas estranhas, falando línguas estranhas, falando línguas estranhas. Alguém disse: rapaz, essa língua que você está falando é o mandarim. Ela disse: é mesmo, é o mandarim? Pois me mande para ser missionária na China, que eu vou ser missionária lá para falar mandarim. Então, ela entendeu que ela foi revestida para uma obra específica. Então, isso também parte do entendimento do batismo no Espírito Santo, com base na explicação. A irmã Eleide também comentou a respeito de uma irmã que foi edificada com as línguas estranhas de outra pessoa. Eu conheço um testemunho de Pernambuco, que tinha um professor, que é professor de línguas antigas, que ele tinha uma aluna que era crente, lá do tempo central da IADPE. Aí essa aluna que era crente, né? Ela estava lá na classe, o professor disse: eu vou lá na sua igreja, porque eu quero ouvir essas línguas que esse povo fala, que eu quero tentar estudar essas línguas que o povo fala. Ele queria estudar de carteiras acadêmicas, línguas estranhas. E quando ele chegou na igreja, ele ficou observando. Todo mundo que fala línguas estranhas, ele ficava observando. Até que esse testemunho, a gente encontra no YouTube, ele encontrou um irmão
que tinha roupas humildes, vestes humildes, eu estava até de sandália havaiana, a sandália meio desgastada. Ele disse, aquela pessoa, ele falando para a aluna aqui no outro dia, ele voltou, a aluna perguntou, e aí, professor, o que é que você achou do culto? Ele disse, eu não sei o que houve, porque a pessoa estava vestida desse jeito. Dá a mostrar que aquela pessoa não tinha condições financeiras. Mas de uma hora para outra, no culto, ela virou para mim, e num aramaico muito antigo, que não se ouve falar mais, ela apontou o dedo para mim e falou que Deus me amava e tinha um plano na minha vida. Então, veja que assim são dimensões, né? Um mover espiritual. Quem capacitou aquele irmão a falar nessas línguas estranhas? Então, é isso que a gente precisa destacar aos nossos jovens, e desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês ministrando essa aula. Amém? É isso aí, né? É isso que a gente estava falando agora, né? A gente precisa sair de casa assim, ó, no óleo, para quando chegar na igreja, Deus ter, nós termos o privilégio, né, de sermos usados por Deus para falar com o descrente, né? Para falar com uma pessoa que não é crente, que está ali, inclusive, para nos observar, né? E nessa observação, o homem foi edificado. Olha que coisa linda, né? Então, é isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado, irmão Felipe Adriano, muito obrigado, irmão Antônio Vitor. Foi uma bênção ter vocês aqui, né? E para os professores da classe de pré-adolescentes, fica aí mais um desafio, falar sobre as evidências do batismo no Espírito Santo, né? Falar na língua estranha como evidência do batismo no Espírito Santo para os nossos alunos pré-adolescentes, né? Eu agradeço mais uma oportunidade, mais esse privilégio que o Senhor me deu. E, desde já, quero desejar a todos os professores uma boa aula, em nome de Jesus. Boa noite, irmão Felipe Adriano, a paz do Senhor. Boa noite, irmão Antônio Vitor, a paz do Senhor. Deus vos abençoe, né? Que o Senhor esteja aí, presentei vocês aí com a realização do desejo dos vossos corações nessa noite, depois dessa aula tão maravilhosa. Glória Amém? a Deus. A paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. Vem aqui com a camisa, inclusive, ó, com um símbolo aqui, com a pomba que representa o Espírito Santo, para dizer que depois da conversão, a experiência mais maravilhosa que nós temos é o batismo com o Espírito Santo. Então, com certeza, você vai mergulhar nessa experiência, você é aluno, você é professor, que se não é, que tem professor que também não é, então, se você não é professor, busque, porque realmente é uma experiência maravilhosa e com certeza te dará mais ousadia e mais autoridade para continuar ensinando e também a seguir nos caminhos do Senhor. Amém. Pai do Senhor a todos, eu agradeço desde já, e é como o Felipe falou, eu lembro do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu queria continuar falando a noite toda, é muito bom, é uma alegria inenarrável no Espírito Santo. Deus abençoe a irmã Eleide, Deus abençoe a todos, Amém. Deus abençoe você, professor, e nós assiste aluno também, em nome de Jesus. Amém. Quem sabe aí não teremos uma chuva de professores batizados no Espírito Santo, né? Quem sabe? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe Deus a todos em nome abençoe. de Jesus.